Pronto. Isso é uma mercadoria que vai trazer lucro às pessoas. E aí, é claro, principalmente à mídia e aos clubes de futebol, tá? Então acabou essa parte competitiva, né? Acabou-se produzindo os mercados. Os mercados aí pode ter mercado da bola, que é contratação de atletas de todas as formas. Então criou-se um mercado socioeconômico dentro disso aí, ou seja, lucros, dinheiro que está envolvido nessa parte esportiva, na parte competitiva, tá? Houve também o aumento do interesse no esporte de alto nível como forma de autopromoção do país, e aí a gente viu lá no fim, ainda se não me engano, na década de 70, né, o uso da seleção brasileira através da principal figura icônica, que era o Pelé, né, como meio de promoção aí do esporte de elite, mas também como meio de propaganda militar, tá? A educação física, nessa abordagem, nessa tendência, ela passou a ser compreendida como uma área que era responsável unicamente pelo estudo e ensino do esporte. E, contextualizando atualmente, nós sabemos que o esporte é um dos conteúdos da nossa área, né? Então, nós temos vários tipos de conteúdos a serem ministrados, do primeiro até o ensino médio, ok? Do primeiro ano lá do ensino fundamental, séries iniciais, até o ensino médio. E o esporte apenas compõe um dos fragmentos do conteúdo dessa nossa disciplina, tá? Qual era o objetivo dessa abordagem? Era a formação de atletas, tá? E o conteúdo, esportes no geral. Como era a metodologia que era desenvolvida esse movimento aí, essa abordagem competitivista? Treinamento técnico esportivo. E muitas das vezes treinamento técnico esportivo era restrita a uma modalidade esportiva específica, tá? Ou só voleibol, ou só handball, ou só basquetebol e por aí vai, ok? E aí são as formações de escolinhas mesmo, até mesmo as competições dos atletas mirins, tá? Pontos negativos. O principal, eu acho que seria o mais Pode norteador. pro slide anterior, por favor, te peço. Isso aqui? Rapidão. Esse? Aqui? Posso passar? Posso passar, Eliane? Pode, né? Não, eu quero que o senhor bote no slide da foto dos meninos, por favor. Isso, rapidão, viu? Não tira. Pronto, pode passar. Vou usar para apresentação, né? Não, é um negócio, mas vai, Tá. fica. Então, ó, competitivista. Pontos negativos. Lembrem-se, toda vida que você for pelo aspecto, quando estiver atuando numa escola, num estágio, se você for pelo aspecto competitivista, o ponto negativo é a exclusão, tá? Por quê, Kleber? Porque numa competição, principalmente, que vale algum prêmio, alguma situação, alguma coisa, quem é que vai ser excluído? Os menos aptos, né? Você vai querer um atleta que seja, vou dar o exemplo aqui do futsal, que seja rápido, que seja inteligente, que se movimente na quadra, que chute com as duas pernas, é claro. Estou botando aqui um exemplo de um atleta quase que perfeito, né? Uma visão de corpo, uma visão de campo aqui ampla, então, ou seja, você vai preferir colocar ele do que aquele que é mais devagar, mais lento, só chuta com a direita ou então não sabe nem dominar a bola. Então, o aspecto negativo da abordagem da tendência competitivista seria a exclusão, tá? Mais uma tendência aqui, a desenvolvimentista, tá? Vocês vão ver aí mais pra frente, ou quem não é exclusivamente do primeiro semestre, é a parte de crescimento e desenvolvimento e a aprendizagem motor, tá? E a abordagem desenvolvimentista ela foi utilizada por muito e ainda tem alguns professores que se utilizam dessa abordagem desenvolvimentista exclusivamente, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essa abordagem. A ênfase da educação física passou a ser vista como um momento para a aprendizagem motora, tá? O objetivo dessa abordagem seria desenvolvimento motor do indivíduo, tá?
Conteúdo, atividades que estimulem a coordenação motora, tá? E aí quando você pensa, Kleber, tu tá falando, eu não sei nem o que é coordenação motora. A coordenação motora, ela tá presente no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe. Tipo, como é que você anda? Claro, você dá um passo, depois o outro. Mas lembrem-se que no processo de deambulação, de andar, né, os seus segmentos, que é isso, Kleber, deixa de ser científico, os seus braços e pernas, eles ficam se alternando. Toda vida que a direita, sua perna direita, for à frente, a tendência é que o braço esquerdo vá. Isso aqui é um aspecto de desenvolvimento, não, de coordenação motora. Da mesma forma na corrida, quando você está correndo, você fica alternando os segmentos, tá? De uma maneira mais efetiva, o certo seria direita, esquerda, perna direita, braço esquerdo, perna esquerda, braço direito. E você faz esse movimento de alternância entre os segmentos, tá? Isso aí é um aspecto da abordagem desenvolvimentista, tá? Estimular a coordenação motora. E aí, as atividades são diversas, pois não? Essa questão da corrida aí, de movimentar os braços e pernas, tem gente que não consegue. Então, quer dizer que no caso, se ela não tiver coordenação motora tanto dos pés e das mãos, ela tem costume de fazer alguma caminhada prolongada ou muito curta? Tá. Com relação a isso aí, eu vou dizer assim, não tem nada a ver com o tempo de corrida ou de caminhada que ele faz, tá? Por exemplo, a coordenação motora, eu posso dizer para vocês, que os estudos têm mostrado, é que a única capacidade física que ela é treinável. Você vai fazer o seguinte, você às vezes pensa, pronto, eu vou fazer aqui uma coordenação motora entre braços e pernas. Parece que quando você pensa, você não consegue fazer essa alternância, tipo perna direita, braço esquerdo, perna esquerda, braço direito. Mas quando você está caminhando, normalmente você balança os braços e você balança o braço no ritmo em que sua passada vai andando, tá? Então, você coloca a direita, o braço esquerdo vai na frente. A esquerda, perna esquerda, braço direito. Na percepção, você não consegue compreender, você apenas executa. Quando você diz, não, agora eu vou tentar prestar atenção na minha coordenação motora, parece que você não consegue fazer. Você vai, por exemplo, fazer uma corrida estacionária, sem sair do local. Aí você levanta a perna direita e parece que a tua mão direita, ela tem uma corda amarrada no joelho direito. Aí você fica desse jeito, como se estivesse puxando as pernas para cima, tá? Por que tu tá falando isso, Kleber? Isso aqui é uma questão de percepção também. Por muito tempo eu fui professor de ginástica coletiva, tá? E aí nas aulas que eu dava de jump, eu percebia que quando tinha um movimento de corrida que a gente fazia lá na cama elástica, o pessoal fazia desse jeito. A direita, o braço direito, como se estivesse puxando uma corda amarrada no teu joelho direito e estivesse puxando. Aí, ou seja, não havia uma alternância dos segmentos. Mas quando ela descia do jump, que ia descendo as escadas, andando lá pelo salão da academia, ela alternava os segmentos, ou seja, perna direita na frente e braço esquerdo, tá? Então isso aí é uma questão muito de percepção motora, tá? E é uma capacidade treinável. Agora, é claro, isso não se dá em detrimento do tempo de caminhada, tá? Isso é uma questão de treinamento, ok? Deu pra esclarecer aí? Deu. Beleza? É uma capacidade treinável. É diferente da flexibilidade. Você nasce com 100% da flexibilidade e com o crescer, o passar do tempo e da idade, você vai perdendo essa flexibilidade, ok? E aí são situações, né, de atividades que ajudam na coordenação motora e como é que era desenvolvida, tá? Quais são os pontos negativos, né? Não compreende o aluno como um ser social, tá? Como assim, Kleber? Então, o aluno, dentro dessa abordagem, dessa tendência, ele vai ser visto apenas como uma máquina, por assim dizer. Ele vai estar coordenando os seus movimentos. E como é que se faz isso? Através da repetição. Tudo bem? Outro ponto, a exclusão. Em algumas atividades, às vezes acontece a exclusão no desenvolvimento, tá? Esse aqui não seria o principal, tá? É mais uma característica secundária, mas o principal ponto
negativo da abordagem desenvolvimentista seria isso, era não compreender o aluno como um ser social. Após isso, nós temos aí uma tendência chamada crítico-superadora, né? E aí, se eu não me engano, é o tema principal daquele livro Coletivo de Autores, ok? Que eu não sei se tem na biblioteca virtual, mas é muito legal vocês depois tiverem a oportunidade de ler, tá? Então, na década de 80, em sintonia com a luta dos movimentos sociais pela democracia e com a renovação pedagógica que aflorava no Brasil, né? Nós tínhamos aí, década de 80, 90, surgiram as novas bases dentro da educação física, ela adentrou a escola e teve outro papel que era voltado mais à parte pedagógica. Ampliaram-se as discussões sobre o lugar ocupado pela educação física na escola, ok? Então, dentro dessa tendência, surgiu aí a cultura corporal, que eram as bases de conteúdo, né? E tinha essas divisões como jogos, lutas, dança, ginástica e esporte. Qual era o objetivo dessa tendência? Vivenciar um maior acervo de manifestações corporais e a transformação social. Então, ou seja, o objetivo era baseado na vivência, no acesso a essas manifestações da cultura corporal do movimento. Qual era a metodologia utilizada, Kleber? Resgate, contextualização e problematização. Vocês percebam, esses 3 pontos aí estão dentro de uma base muito pedagógica, né? Porque geralmente quando a gente vai falar de uma informação, a gente resgata aquela informação, se você tem ela de um cunho científico ou de um cunho popular, você contextualiza e depois problematiza. Então, ou seja, uma estrutura pedagógica, tá? O professor deve despertar no aluno, dentro dessa tendência, né? Interesse, curiosidade, motivação, pensamento, reflexão, criticidade, criatividade, autonomia, ações, perceber os sujeitos, cooperação, respeito, coeducação e etc. Né? Então, ó, dentro da base aí, evolução, década de 80, 90, novos preceitos de estudo da educação física, base pedagógica. Então, essa crítica superadora está muito dentro dessa abordagem, tá? Dentro dessa perspectiva aí da parte pedagógica. E aí, como alguns exemplos, jogos, lutas, atividades que envolvam raciocínio lógico. E a abordagem a tendência aptidão física e saúde, tá? Qual seria o objetivo? Qualidade de vida, estilo de vida saudável, tá? O conteúdo dentro dessa tendência, prática regular e atividades físicas e conteúdos relacionados à saúde. E a metodologia, ensinar os alunos como ter uma vida saudável, tá? E aí vem através da prática de exercício físico, prática de ginásticas, de alongamento, conhecimento sobre o corpo, e aí envolve anatomia, fisiologia, cinesiologia, bioquímica, tá? Os sistemas, né, circulatório, cardiovascular, cardiorrespiratório. Então, afinal, o que é educação física, né? A característica essencial da educação física é o movimento. É movimento. Não há educação física sem o movimento humano, e isto a distingue das demais disciplinas. Então, pessoal, existem mais tendências, tá? Que vocês vão ver de maneira mais aprofundada ou mais detalhada em outras disciplinas. Essas aqui são algumas que eu relatei ao longo do percurso histórico da educação física, e vocês vão perceber que eu parei muito ali da década de 80, 90, quando houve essa instrução pedagógica. Outras situações de tendências, né? Tem outros autores que trazem outras situações de tendências, que trabalham mais com elas, que especificam mais, tá? Retornando aqui, eu estava dando uma olhada no chat, mas para continuar. E acontece esse levantamento de informações de maneira mais volumosa, tá? Essas aqui são basicamente o que estava dentro do conteúdo mais direcionado aos aspectos históricos que a gente viu, né, anteriormente, até onde a gente parou aí da década de 90. E a gente vai ficar até por aqui com essas informações sobre as tendências, mas um mais aprofundamento maior vocês vão dar
prosseguimento nas próximas disciplinas, tá? Para a gente não ficar atravessando os conteúdos, ok? Até porque lá vocês vão ver algumas dessas aí mais aprofundadas ainda, ok? Com prós, contras, mais detalhes, ok? Deixa eu ver aqui, o chat surgiu alguma dúvida. Então, Tomás, qual o benefício da coordenação motora para a saúde mental? Cara, até então, eu nunca vi, por exemplo, assim, que quando você fala em saúde mental, tem até que ter cuidado com algumas terminologias, tá? Saúde mental vai muito lidar com escala de humor, ansiedade, estresse, depressão, tá? Então, por exemplo, Foi o que eu disse, sabe? hum? Foi o que eu disse aí. Uma Que boa também vista faz. das coisas, ampla facilidade de fazer qualquer exercício e atividade física na forma de pensar e agir, principalmente regular seus movimentos para uma boa qualidade de vida. Ó, vamos fazer o seguinte, parafraseando um pouco com o que você colocou, tá? Mas, por exemplo, trazendo um caráter mais científico, viu, William? Mais psicológico? Pronto. Quando eu digo no caráter científico, é que os estudos mostram. Se não tiver um estudo para embasar, às vezes você não pode nem se deter a falar sobre aquele assunto, porque você pode estar trazendo alguma informação errada, tá? Quando ele fez aqui o tocante, por exemplo, ao benefício da coordenação motora para a saúde mental, aí tem que entender. Coordenação motora é o controle de toda a atividade motora de forma coordenada para poder reduzir ou minimizar os gastos de energia da melhor forma possível, podendo ou não ter eficiência motora, vantagem motora, tá? E quando ele coloca a questão da saúde mental, é até um bom ponto a se deter, viu, Tomás? Saúde mental, como eu disse, lida muito com as escalas de humor, de alteração de humor. Por exemplo, ansiedade, estresse, depressão, tá? E aí, por exemplo, se a sua pergunta fosse quais os benefícios do exercício físico para a saúde mental, a gente poderia falar de uma maneira mais ampla, mas a coordenação motora é apenas um aspecto da movimentação, tá? Então, teoricamente, eu poderia falar que a coordenação, se for atrelada a um exercício físico, aí sim vai ter, como é que eu posso dizer, benefícios para o praticante, mas a coordenação motora é um aspecto pífio referente ao exercício físico, tá? Porque às vezes você pode não ter uma boa coordenação motora, mas pode fazer um exercício físico e ter uma boa saúde mental, tratar a ansiedade, tratar a depressão, estresse e por aí vai, ok? Eu pensei nas pessoas que são deficientes, que elas mesmo, por mais ser deficientes, elas conseguem praticar exercício físico, mas assim, com mais cuidado, né? Enfim. Isso, e elas têm dificuldade na coordenação motora, né? Então, intrinsecamente a coordenação motora não estaria ligada à saúde mental, tá? Mas sim o exercício físico, ok? Aí o William, tu colocou aqui, né? Uma boa vista das coisas, ampla facilidade de fazer qualquer exercício e atividade física. Facilita, porque uma boa coordenação motora, como eu disse, vai ter menos gasto de energia, consequentemente você vai conseguir dar mais de si, tá? Mas o enfoque da coordenação motora para a saúde mental não seria o principal ponto de vista, seria mais voltado para exercício físico, atividade física, tá? Mas aí é claro, isso aí são temas e assuntos para outras disciplinas, tá? Que a gente vai ver mais à frente, beleza? Pessoal, alguma dúvida? Se vocês não tiverem alguma dúvida, a gente encerra por aqui, tá? E aí nós nos vemos na semana que vem, tá? Aí, Williane, os demais saem e você fala comigo, tá? Ou se você quiser falar só pelo WhatsApp, tá? Então, eu vou falar quando eu voltar da academia, pode ser? Pode ser, sem problema, tá? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Qualquer dúvida depois vocês podem me mandar, tá? E aí a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e se cuidem, viu? Valeu. Amém. Valeu.